Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glórias a Deus, meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para mais uma abençoada programação, trazendo uma palavra de ajuda ao seu favor. Irmãos, lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, aonde diz esta afirmação, que a lei foi dada por Moisés, ali no Monte Sinai. Ali veio as tábuas da lei. E a graça foi dada por Jesus. Veja, ali no Velho Testamento, no Monte Sinai, a palavra Deuteronômio quer dizer 2 leis. Então, esta lei da morte, esta lei da condenação, o ministério da lei, ele começou com Moisés ali no Monte Sinai, quando Moisés trouxe aquelas tábuas da lei, contendo ali o decálogo, que são os 10 mandamentos. Mas aí nós recebemos a graça. Quando recebemos esta graça de Deus? Agora, em um outro monte chamado Monte Caveira. Foi aonde o Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus, manifesto em carne. Mesmo aqui em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E este verbo era Deus. Então esta graça de Deus, ela foi derramada, ela foi expelida, ela foi liberada pelo Senhor Jesus Cristo ali no Monte Caveira. Ali quando ele estava sendo crucificado, ali era a graça de Deus, meu irmão, sendo derramada ao seu favor. Porque Deus é amor, meu irmão. Então, Deus sendo amor, ele teria que prover um caminho de escape. Ele teria que prover uma maneira para que o homem se salvasse. Veja, no começo, ali no Jardim do Éden, Deus tinha dado a palavra para Adão, em Gênesis capítulo 2, dizendo que se ele desobedecesse, ele ia morrer. Mas veja, Adão desobedeceu a Deus através da mulher, da Eva. E quando Deus chegou, Deus encontrou ali aquele casal em pecado. E Deus tinha prometido o juízo. Qual era o juízo, meu irmão? A morte. Então ali Deus começa a operar esta graça. Ou seja, Deus começa a operar este amor divino. E na mensagem da graça, parágrafo 68, o profeta diz, a graça é velha. A graça é tão velha quanto o mundo, meu irmão. E a graça, ela foi primeiramente mostrada à raça humana quando a raça humana foi criada no Jardim do Éden. Naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação, quando ela transgrediu,
quando ela foi contra os mandamentos de Deus e incitou seu marido a fazer a mesma coisa. Então aquela lei que Deus tinha dado para eles, ela foi quebrada. E quando uma lei é quebrada, meu irmão, ela merece uma punição, ela tem uma punição. Agora, como foi terrível naquela manhã, a escuridão pairava sobre o jardim do Éden, e eu imagino uma sombra de pano preto. Penso também que nenhuma folha se moveu, não havia nenhum vento soprando, havia trevas, e estava terrível, porque o pecado havia manchado os filhos de Deus. E lá veio Jeová, descendo como um estrondo de um trovão através do jardim, chamando: Adão, onde estás tu? Isto foi quando Adão viu que estava nu, que tinha pecado perante Deus, e ele se escondeu. E ele tentou fazer para si mesmo uma religião para voltar à presença de Deus. Mas isso não deu certo. Deus tinha o seu programa. Deus tem a sua maneira de trazer o homem de volta. Então o homem pensou que era através daquela religião, daquela cobertura que eles fizeram para se aproximar de Deus. Veja, irmão, o parágrafo 74, a mensagem da graça, estamos olhando. Unir-se a uma igreja não cobrirá nenhum pecado, meu irmão. Não. A única coisa que faz cobrir o pecado, remir o pecado, é o puro arrependimento. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você confessa seus pecados, e você se arrepende, então o sangue de Jesus Cristo, ele entra em seu favor, meu irmão, e ele te limpa e te purifica de todo pecado. Então você tem direito a acessar aquela graça de Deus. E veja, nós não somos salvos pelas obras, Paulo disse. A única coisa que nos salva é a graça de Deus, irmão. E graça, sabe o que quer dizer graça, meu irmão? Favor imerecível. É como se você tivesse uma conta impagável e viesse uma pessoa e pagasse para você sem querer nada em troca. Isso é graça. E essa conta do pecado, ela era uma conta impossível de ser paga por mim e por você, meu irmão. Mas a graça de Deus, aleluias, o amor de Deus, a graça, moveu o coração de Deus e ele teve que prover uma maneira de salvação para nós. E esta maneira foi a sua graça, que ele fez por mim e por você, sem condição, sem exigir nada em troca, meu irmão. Antes mesmo de você nascer nesta terra, esta graça foi derramada por você. E o que você tem que fazer agora, meu irmão, é reconhecer esta graça, é aceitar esta graça de Deus, meu irmão, que foi derramada por você. Romanos capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, ou seja, onde o pecado transbordou, ele abundou, ele reinou, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça, ela transcendeu o pecado, meu irmão.
O pecado era demais. O pecado, ele é como um lixão queimando nas narinas de Deus. Mas ali aonde reinou esse pecado, meu irmão, então a graça de Deus, ela cobriu, ela superabundou por cima desse pecado. E no versículo 21, Paulo diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante, que a nossa salvação não é pelos nossos méritos próprios, não é o que você possa fazer, meu irmão, mas é o que a graça de Deus fez por você. Aleluia! Não é pelos seus méritos, mas é pela eleição de Deus, irmão, que você é salvo. Olha aqui, Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, meu irmão, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, está vendo? Não é seu mérito, não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, não é pela sua placa de igreja, não é pelos seus dons, mas isto veio pela graça. Paulo está dizendo, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, irmão. Ou seja, Deus, sem nenhuma condição para nós, por seu amor, Ele estendeu esta graça ao nosso favor. Veja, Tito capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens. Irmãos, isso é a graça de Deus, que foi derramada por nós, por mim e por você, meu irmão. Vejamos aquele caso de Davi ali no Velho Testamento com Betseba. Davi, ele se apaixonou pela mulher de Urias. Então ele fez ali uma jogada, ele fez ali uma maracutaia. E ele mandou uma carta por Urias, para Urias entregar para o general. E naquela carta estava a sentença de morte de Urias. Ali havia um pedido para que o general colocasse Urias na frente de batalha para que ele fosse morto. E assim Davi pudesse legitimamente tomar Betseba como esposa. Veja, ele fez aquilo. E Urias levou aquela carta, entregou ao general, foi colocado na frente da batalha, morreu. E quando Urias morreu, então Davi tomou Betseba, que já era viúva, mas antes ele já estava se relacionando com Betseba. Mas ele ali toma ela como esposa legitimamente. Ó, irmão, isso passou diante do povo, ele escondeu isso do povo, mas de Deus ninguém esconde nada, meu irmão, não. Ali Deus tinha um profeta na terra. Então quando Davi fez aquilo, Deus enviou o seu profeta na casa de Davi, Natã. E quando chegou lá, Natã lhe contou uma história por trás, dizendo: um certo homem tinha muitas ovelhas, o outro homem tinha apenas uma ovelha, e aquele homem que tinha muitas ovelhas foi e arrebatou a única ovelha daquele homem e o matou. Julga isso, Natã disse para Davi. E Davi disse: este homem deve morrer. Veja, meu irmão, Davi era o rei, a palavra do rei não podia voltar atrás. E Natã
apontou o dedo na cara de Davi e disse: este homem é você, meu rei. Oh Deus, mas ali começa a operar esta graça para Davi. E Davi caiu de cara no chão, ele se humilhou. E Natã fez uma proposta de Deus para Davi. E disse para Davi: oh, você quer cair nas mãos dos inimigos por 3 anos ali? Ou você quer cair nas mãos de Deus, Davi? E Davi, meu irmão, sendo um homem segundo o coração de Deus, ali ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque ricas são as suas misericórdias. Deus é rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4, nós lemos aqui: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Davi sabia que Deus era amor, ele sabia que Deus era misericordioso, então ele preferiu cair nas mãos de Deus. Ele optou pela graça, meu irmão. E você deve ficar sabendo, meu amigo pecador, que há uma graça de Deus ao seu favor nesta hora. Você pode ter corrompido o seu corpo, você pode ter adulterado, você pode ter embriagado, você pode ter fumado, você pode ter sido um assassino no passado, um traficante, seja lá qual for, mas você deve saber, meu irmão, que a graça de Deus está estendida ao seu favor. Deus está com essa graça esperando o seu arrependimento. Ela está aberta, esse trono da misericórdia, meu irmão, ele ainda está aberto. Você ainda tem direito a esta graça. Nós ainda estamos na dispensação da graça, meu irmão. Oh, mas um dia, meu irmão, veja, quando Deus arrebatar a sua noiva, essa dispensação da graça, oficialmente ela começa com o apóstolo Paulo ali na era de Éfeso, no ano de 53, abrindo as eras da igreja, abrindo essa dispensação da graça, meu irmão. E essa dispensação da graça, ela vai até o arrebatamento da noiva gentílica. Então, até este arrebatamento, você tem esta graça a seu favor, você tem o advogado, você tem o mediador, você tem o trono da misericórdia ao seu favor. Mas quando acontecer o arrebatamento, irmão, quando a noiva sair desta terra, então aquele trono que hoje é o trono da graça, que hoje é o trono da misericórdia, ele será convertido no trono do julgamento, meu irmão. E o tempo da graça haverá terminado. E hoje você é salvo pelo sangue de Jesus. Hoje você tem o sangue de Jesus Cristo derramado por você para te oferecer salvação. Mas quando este tempo da graça terminar, então, se você não tiver aceitado a palavra, meu irmão, antes do fim dessa dispensação da graça, então, na grande tribulação, irmão, você não terá esta graça ao seu favor. Você não terá o sangue de Jesus Cristo derramado por você. Então, você mesmo vai ter que derramar o seu sangue. Você vai ter que morrer para ser salvo. Você vai ter que morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você ainda está no tempo da graça, meu amigo pecador. E qualquer pessoa que esteja desejando esta graça, que esteja desejando esta salvação, ela ainda está disponível para você agora mesmo. Basta você se arrepender, basta você entregar
sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Encontre esta graça, meu irmão. Veja, ali no poço de Jacó estava uma mulher que tinha tido 5 maridos. E o marido que ela estava vivendo ainda não era seu marido. Mas um dia, meu irmão, a graça encontrou com ela. Um dia ela se encontrou com a graça e ela foi perdoada os seus pecados. Isso está em João capítulo 4. Em Lucas capítulo 7, também nós vemos aquela mulher que lavou os pés de Jesus. Ela era uma mulher prostituta, ela vivia adulterando, se prostituindo. Mas ali dentro está uma semente eleita de Deus. E um dia ela caiu nos pés da graça de Deus. Ela caiu aos pés de Jesus, meu irmão, e lavou os seus pés com unguento, com aquele perfume. E ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ali estava ela aos pés da graça, mas ela encontrou perdão, meu irmão, porque ela se encontrou com a graça. Oh, meu irmão, o meu desejo nesta hora é que antes que o seu fôlego de vida saia dos seus pulmões, que você se encontre com esta graça de Deus e receba a sua salvação. Não deixe o tempo passar, meu irmão. Busque esta graça de Deus, ela está estendida ao seu favor. Que Deus te abençoe a encontrar esta graça de Deus que foi derramada lá no Calvário ao nosso favor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Amém, Jesus. Havia um rei condenado a morrer por adultério e homicídio tão cruel. Disse o profeta: viverás, não morrerás. Foi a graça ali manifestada. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim. Uma mulher foi levada a Jesus por adultério, ia ser apedrejada. Saiu das trevas, se deparou com a luz. Era a graça ali manifestada. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim.
profeta Elias, trazendo graça, vida e amor. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por